venho à tribuna, hoje, senhor presidente, com o propósito de repercutir e pedir para constar nos anais da Casa uma das mais completas avaliações que li nos últimos tempos sobre o Plano Nacional de Educação. Ele completou 2 anos, agora no mês de junho, no dia 25 de junho. E nesse tempo de crise, de desencontros, de divergência, onde há um acirramento muito grande no seio da sociedade brasileira, eu acho que, quando possível, devemos tomar a iniciativa de trazer algo que possa pacificar o país, unificar o país. É óbvio que eu tenho uma posição muito clara sobre a crise política que estamos vivendo. Não haverá possibilidade de pacificação do país, o fortalecimento da nossa democracia, se desrespeitando a soberania do voto, como estamos fazendo agora nesse processo de impeachment. É claro que isso é um mal, é uma ação que fere de morte a democracia, a jovem democracia brasileira. Mas, enfim, vamos esperar os acontecimentos, vamos fazer o bom combate e vamos confiar que essa marcha da insensatez não se materialize e que possa o Brasil se reencontrar com a soberania das urnas do voto popular. Mas eu queria, como disse, falar desse tema que não tenho nenhuma dúvida que ele unifica as posições mais divergentes, porque acho que nunca encontrei alguém contra fazer da educação a prioridade. Nunca vi alguém trabalhando contra a educação, querendo tirar dinheiro da educação. Vi gente divergindo do currículo, do modelo de escola, do orçamento para a educação. Vi gente cobrando mais prioridade, mas penso que a educação nos une a todos. Não há hipótese de construirmos uma nação, de termos um grande Brasil, um grande país, sem que a educação seja a sua maior prioridade. Esse nosso país, que nos impõe nesses debates atuais um imediatismo, é um país que é bom lembrar que há 128 anos atrás tinha uma das atividades mais importantes da sua economia o tráfico de escravos. Era a base econômica do Brasil. O maior número de tráfico de escravos do mundo ocorria no nosso país. Estou me referindo a 128 anos atrás, quando foi assinada a Lei Áurea, que pôs fim, do ponto de vista legal, à escravidão. Passaram-se 50 anos. Veja bem, nós vivíamos com a base produtiva do nosso país funcionando em função da mão de obra escrava, há um pouco mais de 100 anos. Estou me referindo a 128 anos atrás. Passaram-se 50 anos. Veio o governo Getúlio Vargas e criou um aparato de leis trabalhistas, que até hoje são o guia do direito daqueles que trabalham e buscam a remuneração pelo seu trabalho. 50 anos depois de termos criado as leis trabalhistas, não faltam aqueles que queiram pôr fim a direitos e aumentar as obrigações da grande maioria do povo brasileiro. E é dentro desse ambiente que estamos vivendo hoje, de muita incerteza e
de um risco de agravamento da crise política e econômica, que eu queria me referir a um artigo que foi escrito, assinado, elaborado pelo ex-governador do Acre, Binho Marques, que me deu a honra de ter sido secretário municipal de Educação quando eu fui prefeito de Rio Branco, e depois secretário de Estado de Educação durante 8 anos, quando fui governador. Sendo que os últimos 4 anos ele acumulou o cargo de vice-governador e secretário de Educação. Quando saí do governo, no final de 2006, foi o Binho Marques, meu ex-secretário de Educação, meu ex-governador, que assumiu a condução dos destinos do Acre por 4 anos. E, quando saiu do governo, só ficou 4 anos, não disputou a reeleição, ele veio para Brasília e foi convidado para fazer parte da equipe do Ministério da Educação do nosso país. E foi a partir do seu trabalho, é bom que se registre isso, obviamente, liderado pelos ministros Paim, Aloysio Mercadante, Cid Gomes e Renato Giannini, ele atravessou os 4 ministros. Dificilmente alguém que ocupa um cargo importante numa secretaria de um ministério como o da Educação atravessa 4 ministros. Ele atravessou. Como voltou o ministro Aloysio Mercadante, era o 5º, ele seguiu secretário trabalhando na relação com estados e municípios. Eu ouso dizer que hoje no Brasil talvez não tenha ninguém que conheça, do ponto de vista de dentro da administração pública, federal, estadual e municipal, ninguém tem o conhecimento acumulado que Binho Marques tem. Porque ele viveu nas 3 esferas de poder e depois de ter me ajudado a fazer o Plano Decenal de Educação em Rio Branco, nos ajudou a fazer o plano e a grande transformação na educação do Acre, como secretário e depois como governador. O Acre era o último colocado nos indicadores da educação no Brasil, disputava os últimos lugares e fomos disputar, em alguns itens, os primeiros lugares. E ele estava nessa construção. E agora veio para o governo federal dar a sua contribuição e ficou até a posse do governo provisório, interino, do vice-presidente Michel Temer, quando da saída da presidente Dilma. Mas ele pôs um artigo e saiu publicado na imprensa, onde ele faz um relato. Eu vou pedir, senhor presidente, para constar o artigo completo nos anais da Casa, mas eu queria aqui citar algumas das afirmações que faz Binho Marques no seu artigo sobre o Plano Nacional de Educação. Em primeiro lugar, esse Plano Nacional de Educação, ele enfrentou 2 visões muito explícitas, uma bem pessimista. E é por conta desse pessimismo, de não acreditarmos no Brasil, que entra governo, sai governo, e nós não fazemos, na prática, da educação a nossa maior prioridade. Outros países, Chile, Espanha, Coreia, eu podia citar muito, Irlanda, eram países que tinham indicadores terríveis, até pior do que o do Brasil. Mas há 30 anos atrás estabeleceram a educação como prioridade. E quem visita, quem conhece, quem estuda, quem vê os indicadores desses países não acredita no que está vendo, na mudança em 30, 40 décadas. E eu me referi ainda há pouco. Nós vivíamos num regime de escravos, explorando a mão de obra escrava há 130 anos atrás. E não estabelecemos como uma decisão do país de fazer da educação uma maior prioridade. Mas o Plano Nacional da Educação é um instrumento nesse sentido. E eu quero divergir dos pessimistas e quero aqui reproduzir alguns pontos. Em primeiro lugar, o Plano Nacional de Educação é completamente diferente dos anteriores, graças à Emenda Constitucional 59 de 2009. A elaboração do Plano de Educação decenais passou a ser uma obrigação da União, dos Estados e dos municípios. Porque a Constituição lá prevê que cada um na sua esfera
tem que atuar, município, Estado e a União. O Plano Nacional, a partir da emenda à Constituição 59 de 2009, obriga que haja uma ação conjunta dos municípios, dos estados e da União, subordinados todos aos nossos instrumentos de planejamento, no caso, Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Orçamentárias e os planos plurianuais. Em segundo lugar, este Congresso é obrigado a vincular a cada 10 anos um percentual do PIB a ser utilizado no financiamento do Plano Nacional de Educação. São arranjos que estão passando meio desapercebido quando nós celebramos 2 anos do Plano Nacional de Educação. E para no caso agora, nós propomos para esses próximos 10 anos, 10% da vinculação do PIB com a educação. Nos últimos, este Plano Nacional de Educação, esse Plano Nacional de Educação tem a responsabilidade legal de articular, isso aqui é por último, ele articula o Sistema Nacional da Educação, reivindicado desde os anos de 1930 no governo Getúlio Vargas. Então, desde 1930 que a gente trabalha para que o Plano Nacional de Educação se responsabilize pelo Sistema Nacional de Ensino de Educação. Quero aqui ressaltar e fazer 2 registros, que é importante. O ministro Giannini criou no MEC uma instância de pactuação federativa. Isso foi uma proposta também do secretário Arnaldo Marques. Foi aplaudida pelos secretários municipais e estaduais por todo o Brasil. O segundo, o ministro Mercadante, depois de intenso debate com os entes federativos, as organizações acadêmicas da sociedade, deixou na Presidência da República um projeto de lei complementar, criando o Sistema Nacional de Educação, que, infelizmente, ainda não chegou aqui ao Congresso. Queria, senhor presidente, aproveitando esses últimos minutos, dizer que talvez seja a maior contribuição que nós tenhamos deixado, além de criar universidades, do ProUni, do Pronatec, tenha sido criar a estrutura nova que impõe o Plano Nacional de Educação como instrumento de política pública que faz, de fato, da educação uma prioridade. Vossa Excelência depois me concede um pequeno à parte. Sem dúvida. Então, acho que vale o registro, porque eu ouço todos os dias, seja presidindo, seja aqui, seja no rádio, seja no gabinete, uma satanização desses últimos anos. É inacreditável como a ingratidão acompanha o ser humano. Eu ouço colegas, eu ouço setores da imprensa, eu ouço líderes empresariais, eu ouço líderes políticos satanizando esses últimos anos do nosso país. São incapazes de reconhecer que mais de 2 milhões de pessoas têm uma casa para morar. São incapazes de reconhecer que temos uma política de salário mínimo que mudou radicalmente a vida de muitos brasileiros. São incapazes de reconhecer que o Brasil tem um orçamento social que tira aquela posição que tornava invisível segmentos da sociedade, minorias. Elas agora são visíveis para as políticas públicas, para o orçamento social. Nós temos agora oportunidade de ver filhos de pessoas muito pobres com diploma de doutor. De ver, como eu vi esses dias, um mecânico, um pobre mecânico, que graças aos programas criados no governo do presidente Lula, se formou em médico. São muitos exemplos. Ontem eu falava, numa parte ao senador Lindbergh, não fui nem compreendido pelo colega Cristóvão. Eu falei que durante esses últimos anos, todos os brasileiros ganharam muito, tiveram oportunidade. Não conheço ninguém que fazendo atividade, trabalhando, tenha piorado de vida. Não estou confundindo com os últimos 2 anos, que estamos metidos numa crise política e econômica. Estou falando de um período onde milhões de brasileiros que viviam na escuridão há 200 anos atrás tiveram luz para todos. Estou me referindo às universidades que se multiplicaram. Estou me referindo àqueles que eram empresários, que estavam na atividade e conseguiram
aumentar seu patrimônio, seus ganhos. Os que ficaram ainda mais ricos, e posso afirmar, os que mais ganharam são os mais ingratos. Tem gente que não gosta dessa palavra ingratidão, porque ela é forte, ela fere. Mas eu nunca vi tanta ingratidão como eu estou vendo nesses tempos no Brasil. É uma intolerância, é um ódio. E aqueles que se beneficiaram agora vão ter que brigar entre eles. Porque o que é que nós estamos vendo? Me preocupa. Eu estou aqui esse ano inteiro discutindo, senador Lindbergh, Vossa Excelência trabalha muito esse tema. Foi um crítico desse segundo mandato da presidente Dilma no aspecto da economia, das políticas que se tentava implementar no governo. Era pregando aqui meio que no deserto, sozinho. Mas Vossa Excelência, se não tinha razão em tudo, tinha razão em quase tudo. E o que é que nós estamos vendo? Diziam que o governo não podia apresentar um orçamento mais real, trazendo um déficit. Começou a se discutir 50 bilhões. Passou para 60. Fui criticado, o país acabou, com um déficit desse tem que entregar e sair do governo. Eles assumiram o governo provisório e passaram o déficit para 170 bilhões, para poder fazer um desmonte das contas públicas como estão fazendo. E o pior, agora já estão dizendo, com a concordância dos mais algozes críticos do nosso governo, estão fazendo o anúncio de que em 2017 também será acima de 170 bilhões. Quer dizer, já são eles sucedendo eles mesmos. E não tem uma voz sequer, uma única voz nesse país, que possa dizer que esse país não está tão destruído como dizem, não. Porque um país destruído, sem economia, não tem como pagar mais de 500 bilhões de juros por ano. Nós, hoje, estamos pagando mais de 500 bilhões de juros por ano, que é serviço da dívida. Só paga juro desse montante um país que seja rico. E não aparece um ministro da Fazenda, um presidente do Banco Central, um dos diretores que nós sabatinamos hoje aqui, que vamos trazer para o plenário, um deles, para dizer, olha, se nós temos 500 bilhões para pagar de juro, e nós temos aí alguma dificuldade com 50, 60, 100 bilhões, por que não pagamos só 400, pegamos 50 por ano, senador Assis? 50, num arranjo que se faça, não estou falando de calote, eu estou falando de uma nova política, que nos livre do mais elevado juro do mundo de 14%. É disso que eu estou falando. Eu ouço o senador Lindbergh para poder concluir, mas já agradeço o pedido de à parte, porque Vossa Excelência veio das lutas estudantis, tem um compromisso com a educação e hoje aqui como senador é um profundo conhecedor dessas questões fiscais brasileiras que, lamentavelmente, estão pondo uma cortina que não permite que o povo brasileiro entenda qual é o tamanho da crise. Eu não estou livrando em nada, nem o PT, nem o nosso governo, dos erros que cometemos. Mas eu não posso também ver tanta ingratidão e ver tanta enganação como nós estamos vendo no nosso país hoje. Senador Jorge, quero primeiro cumprimentá-lo. Vossa Excelência é um dos melhores senadores dessa casa, respeitado por todos, com amplo trânsito nessa casa, que tem feito grandes discursos, grandes pronunciamentos, já há muito tempo, nessa crise política que a gente vive. Eu pedi o à parte para falar sobre educação, mas vou entrar antes um pouco nessa discussão da meta fiscal lá, dos 170 bi, que o governo Temer tratou como uma herança da presidenta Dilma. Veja bem, os 4 primeiros meses desse ano, janeiro, abril, o déficit foi 5 bi. 5. Para os outros 8 meses ficou 165 bi. Tudo bem que a pessoa pode dizer, os primeiros meses do ano são mais fáceis. Então, tudo bem. Vamos discutir o déficit primário acumulado até maio agora. Sabe quanto é? 150 bi. Mas tem uma despesa extraordinária. Em dezembro do ano passado, em virtude dessa discussão sobre pedaladas fiscais, a presidente fez um pagamento de 57 bi. A gente tem que tirar isso da conta. É como dizia o senador Armando Monteiro, é como se a gente tivesse hoje rodando com déficit de 90 a 100 bi. Mas aí é uma distância muito grande, a 170 bi. Senador Jorge, eu não sou contra o acordo com os governadores, mas o senhor imagina se fosse a presidente Dilma que tivesse feito aquele acordo. Era a irresponsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal. O mundo caía, afastaram ela
Por muito menos. Por muito menos, o maior contingenciamento da história, feito em 2015, 80 bilhões, e afastaram ela. Imagina se fosse a presidenta Dilma. Então, esse é um aspecto que eu quero para entrar no segundo tema, que é da educação. E Vossa Excelência entrou com muita propriedade, porque até o maior inimigo do PT tem que reconhecer o que a gente fez na área da inclusão social, o que a gente fez para os mais pobres, para os trabalhadores, e o que a gente fez na educação. Não sei se o senhor sabe, mas o orçamento em 2002 da educação do governo federal era 17 bilhões. Subiu, sabe para quanto? Para 103 bilhões. Os governos do PT fizeram mais escola técnica que todos os governos na história do país. A ampliação das universidades, o ProUni. E por que eu pedi a parte? Porque Vossa Excelência falou do Plano Nacional de Educação, que colocava metas ousadas para o país. Só que, senador Jorge Viana, se passar essa PEC que limita os gastos à inflação, essa PEC da destruição social, acabou o PNE. Não tem jeito mais. Porque sempre os gastos, o investimento em educação nesse último período foi muito acima da inflação. E eu encerro com um número, senador Jorge Viana. Se esse projeto existisse há 10 anos atrás, em 2006, sabe quanto era o investimento em educação hoje? Ao invés de 103 bi, seria 31 bilhões. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores senadores, porque se nós aprovarmos essa PEC que limita os gastos da inflação, nós vamos estar destruindo a educação pública brasileira, a saúde pública brasileira, e o mais grave, vamos estar colocando isso na Constituição, por 20 anos. Estão desconsiderando o aumento da população, estão desconsiderando o envelhecimento da população também. Então, dessa forma que eu cumprimento Vossa Excelência por trazer esse tema da educação. Educação e saúde viraram alvos prioritários desse presidente interino. Muito obrigado. Senhor presidente, então, já concluo. Agradeço muito a parte do senador Lindbergh e queria dizer que é com satisfação que eu faço esse registro, que eu peço para constar nos anais da Casa, esse artigo escrito pelo ex-governador do Acre, Binho Marques, ex-secretário do Ministério da Educação, nos governos do Henrique Painha, Luiz Mercadante, Cid Gomes e Renato Giannini, que deram a contribuição, que fizeram a história do Ministério da Educação, ajudando a consolidar o novo Plano Nacional de Educação do Brasil, que agora impõe um conjunto de ações, criando o Sistema Nacional de Educação e fazendo com que haja definitivamente uma articulação entre municípios, estados e a União. Então, nós temos sim o que celebrar nesses 2 anos do Plano Nacional de Educação e espero que toda a comunidade, porque ele foi avalizado, foi gestado nos quase 5.500 municípios, em todos os estados, e toda a comunidade que trabalha com educação, professoras, professores, servidores, alunos, as famílias possam estar vigilantes para aquilo que o senador Lindbergh falou. Há um plano em curso que vai desmontar o orçamento social que temos, que vai afetar a saúde, que vai afetar a educação. E isso nós não podemos admitir por governo nenhum, muito menos por um governo que não passou pelas urnas. Obrigado, senhor presidente.